O que são os demônios? Ora, esta palavra, demônio, tem origem na língua grega. Né? Já nos diálogos de Platão, de modo particular o diálogo do Fedro, vai nos afirmar que Sócrates tinha um bom daimon. Na cultura grega pagã, daimon significava um intermediário, um ser divino que inspirava os homens, que se colocava entre os homens e os deuses. Então, para os gregos pagãos, existiam bons daimons e maus daimons. Né? Com o cristianismo, e já nos primeiros séculos da era cristã, essa palavra demônio adquiriu um sentido, um significado um tanto diferente e adquiriu uma conotação negativa. Então, a palavra demônio é usada para designar um espírito angélico decaído. Então, a angeologia e a demonologia são dois ramos da teologia católica distintos, mas profundamente em conexão, né? Em íntima conexão. A angeologia estuda, dentre outras coisas, a criação dos anjos. Deus criou os anjos, todos os anjos, de uma só vez. E Deus os criou no estado de graça santificante, mas não na visão beatífica. Os anjos, portanto, são criaturas de Deus. São substâncias simples, seres puramente espirituais, imateriais, dotados de inteligência, vontade, livre-arbítrio e memória, criados, portanto, à imagem de Deus. São imortais, têm começo e não têm fim. Porém, Deus pôs os anjos à prova. Esta prova consistia em obedecer aos seus mandamentos. Os anjos que amaram mais a Deus do que a si mesmos cresceram na graça, na virtude e no mérito e tornaram-se santos anjos. E aí então entraram na visão beatífica, no céu, propriamente dito. Os maus anjos foram aqueles que pecaram contra Deus e perderam então a graça santificante na qual foram criados, perderam a possibilidade de entrar na visão beatífica e, porque obstinados, perseveraram no seu pecado, sem quererem se arrepender, foram condenados ao inferno. Ora, a Suma Teológica de Santo Tomás e também a tradição tomista e o próprio magistério da Igreja nos ensinam que provavelmente o primeiro pecado dos demônios foi um pecado de soberba. Não é? Eles quiseram, então, ser iguais a Deus. E também a tradição da Igreja nos ensina que é provável que o primeiro demônio a pecar contra Deus tenha sido Lúcifer, que quis, então, ter uma vida separada de Deus. Quis ser senhor de si mesmo. Quis ser ele próprio Deus. Soberba e inveja. Ora, os demônios, portanto, são seres puramente espirituais, anjos decaídos, cujo ofício próprio é tentar-nos. Nós poderíamos então dizer que existem certos graus da atividade diabólica, que poderíamos resumir em 3. O primeiro grau da atividade diabólica é a tentação. O segundo grau da atividade diabólica é a obsessão. E o terceiro, a possessão diabólica. O primeiro grau da atividade diabólica, a tentação, é também mais perigoso. Por quê? Porque o ofício próprio do demônio é tentar. O que é tentação? O demônio trabalha ao modo de persuasão, convencimento. O demônio não pode nos obrigar a pecar, mas ele pode apresentar o objeto pecaminoso e nos seduzir, para que então desobedeçamos ao mandamento de Deus, obedeçamos à tentação, caiamos no pecado, percamos a graça santificante e trilhemos o caminho de inferno. Isso é tentação. O demônio pode produzir uma espécie inteligível sensível na nossa alma para motivar-nos ao pecado, para induzir-nos ao pecado. Mas nós temos o livre-arbítrio da vontade. Nós temos o poder de decidir renunciar ao pecado, renunciar à tentação com o auxílio da graça, ou ceder à tentação e cair no pecado.
O segundo grau da atividade diabólica é a obsessão. Obsessão significa um tormento. O demônio pode provocar em algumas pessoas uma espécie de opressão, de tormento, ou mesmo tentações obsessivas. E o terceiro grau da atividade diabólica é a possessão. O que é possessão? Literalmente, possessão é quando o espírito maligno, ou vários espíritos malignos, entram no corpo de suas vítimas para movê-lo ao seu bel prazer. Então, o demônio nunca entra na alma de uma pessoa. O demônio é capaz apenas de entrar no corpo de um homem vivo. O demônio também não possui o corpo de um homem morto, um cadáver. Né? O demônio é capaz de possuir o corpo de um homem vivo. E dentre as causas possíveis de possessão estão duas. Ou o sujeito invocou a Satanás por meio das falsas doutrinas, ou Deus permitiu que aquela alma, que aquela pessoa sofresse de possessão diabólica para purificá-lo e santificá-lo ainda mais. Assim, ao longo da história da igreja, nós tivemos santos, como São Padre Pio de Petreutina, que sofria obsessão diabólica, mas isso redundava para que ele crescesse ainda mais em santidade, e nós tivemos casos de santos que sofriam possessões diabólicas, como Santa Gemma Galgani. E isso redundava para que ela crescesse ainda mais na santidade. Pois bem, definimos então o que são os demônios e brevemente falamos sobre os graus da atividade diabólica. Lutemos, pois, contra Satanás e suas obras, sempre auxiliados pela graça de Deus. Lembrando o que dizia Santa Teresa de Ávila, né? Dá-me uma cruz e um frasco de água benta, e eu enfrentarei o inferno inteiro. Confiemos em Deus, lutemos contra o mal e trilhemos o caminho da santidade.